Boa tarde, pessoal! Como estão vocês? Amigos, colegas, inscritos, membros, seguidores aqui do canal Juliana Bertolozzi, nesta sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. Espero que estejam todos bem. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre um assunto um tanto quanto conturbado, o caso Marcos Duval. O senador que ontem, quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023, amanheceu renunciando ao cargo, dizendo que estava extremamente cansado, insatisfeito com as cobranças, era muito difícil, fez um grande desabafo, estava decepcionado. Depois ele já disse que, na verdade, Bolsonaro tentou coagi-lo a dar um golpe e disse que por isso iria renunciar ao mandato. Mais tarde, quando a PF pediu para ouvir o senador Marcos Duval, depois das declarações que ele deu para a revista Veja, inclusive vai ser a capa dessa semana, né? Conseguiu uma capa aí, senador. Depois disso ele voltou atrás, recuou, culpou o Daniel Silveira. Disse que o Bolsonaro não coagiu para qualquer golpe, jogou toda a culpa no Daniel Silveira e no fim do dia disse que não ia mais desistir não, que voltou atrás contra a decisão da renúncia e ia continuar sendo senador. Tudo isso em um dia, na verdade em 12 horas, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso? Primeiro, pessoal, deixa eu falar aqui rapidinho para vocês sobre quem é o Marcos Duval. O Marcos Duval tem 51 anos, ele é do Espírito Santo, a capital Vitória, foi parte do Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, ele foi eleito senador em 2018 e também é diplomado em artes marciais, que o fizeram fundar um centro avançado em técnicas de imobilizações, CAT, onde ele desenvolveu técnicas tidas como inovadoras em imobilizações táticas. Enfim, e o treinamento foi levado a agentes da SWAT, NASA, FBI, Navy, SEALs, Vaticano e trocentas mil outras instituições. E fique claro, o treinamento que foi levado por essas instituições, tá? Não ele. Embora ele diga-se por aí que ele era fuzileiro, foi SEAL, foi FBI, foi SWAT. Não, treinamento, tá? Foi levado para lá. Marcos Duval já se envolveu em diversas tretas com o Eduardo Bolsonaro a respeito dos CACs, né? O pessoal aí tem porte de arma, várias coisas. O Marcos Duval, ele é membro do Podemos, se eu não me engano, nesse momento, porque ele já passeou bastante por aí, mas basicamente ele é cria do MBL, acho que isso explica bastante coisa sobre quem ele é. Bom, durante a madrugada de quarta-feira para quinta, para ontem, dia 2 de fevereiro, o Marcos Duval, em uma live, durante a madrugada mesmo, deu um chilique, disse que iria embora do Brasil, ia abandonar permanentemente a política, ia largar o mandato dele de senador. E o pessoal ali na hora, no chat, fica, não faz isso, como assim, vai abandonar, como, né? Ele disse, ele foi também chamado de traidor, teve aquela repercussão bem bacana, imagina, né? Ele chegou a falar que ele iria sair da política, ia mudar para os Estados Unidos. O que ele disse foi o seguinte: ficar aqui tomando pancada o dia inteiro, tem hora que a gente pensa que não está aguentando, mas não se toma decisão individual. Disse ele depois, quando acho que retomou um pouco da sanidade mental, né? E ficou em dúvida sobre o futuro dele na política, né? Depois ele se reuniu na quinta-feira pela manhã com diversos outros membros do seu gabinete, né? Disse que recebeu pedidos de colegas senadores para que ele ficasse no cargo e ficou indeciso durante algumas horinhas. Em seguida, Marcos Duval passou a afirmar que Bolsonaro teria tentado coagi-lo, juntamente com o ex-deputado Daniel Silveira, a participar de um golpe logo após as eleições, o resultado das eleições em 31 de outubro do ano passado, para que Bolsonaro permanecesse no poder. Depois ele também se contradisse diversas vezes e acabou, no fim, dizendo que quem tentou coagi-lo foi Daniel Silveira e que Bolsonaro nada falou, nada fez, permaneceu calado. E disse que tinha provas e prints.
entender um pouco mais disso é difícil, eu sei, mas na verdade foi bem confuso o dia todo. Ontem foi um dia confuso, a gente só conseguiu entender mesmo, ligando os pontos, no fim do dia. O Marcos Duval se destacou defendendo Jair Bolsonaro naquela malfadada CPI da Covid, CPI do circo. E também se destacou recentemente nas manifestações do dia 8 de janeiro. Ele foi o primeiro a entrar no chamado QG do Exército, lá o quartel, para onde Alexandre de Moraes mandou que fossem enviados os terroristas, os manifestantes terroristas que estavam sendo apreendidos, foram enviados para esse local sem acesso a advogado, nada. Advogados passaram horas e horas tentando entrar, falar com os clientes, se comunicar com as pessoas lá dentro, mas Marcos Duval conseguiu entrar, mostrar a situação toda e avisou, inclusive na live dele, que ele mostrou ao vivo aquilo e falou que ia mostrar aquilo, ia relatar para Alexandre de Moraes. Naquele momento, eu acho que ninguém prestou muita atenção nessa fala. Estávamos preocupados em saber o que é que estava acontecendo lá naquele lugar, como é que estavam aquelas pessoas. E o Marcos Duval, na verdade, ele agiu de uma forma bem... Olha, foi bem lamentável o que ele fez, porque ele se aproveitou daquelas pessoas que estavam lá naquele momento, né, sem saber o que ia acontecer, sem saber de nada, sem acesso aos próprios advogados. E ele filmando, conversando com as pessoas, mostrando aquilo. Ele, na verdade, explorou o sentimento daquelas pessoas lá de uma forma muito feia, senhor senador Marcos Duval. Foi muito feio, para dizer o mínimo. Foi muito feio o que o senhor fez indo lá explorar aquelas pessoas, filmar, se gabar de que o senhor estava lá e queria ajudar as pessoas, quando na verdade o senhor não passava era de um dedo duro. Como se descobriu ontem, o senhor era informante, o senhor é informante de Alexandre de Moraes. O senhor faz jogo duplo. É isso. O senhor faz jogo duplo com Jair Bolsonaro, com o Alexandre de Moraes. Patético. Eu vou ser bem honesta aqui e falar o que eu penso, tá? Pra mim, o Marcos Duval foi um canalha naquele dia, porque ele se gabou de ter sido o único político que conseguiu entrar no campo de concentração, como ficou conhecido o local, né? Muito antes dos advogados, muito antes das outras pessoas, e ele conseguiu acesso. Muitos patriotas achavam que ele foi lá ajudar as pessoas, que ele foi oferecer, foi mostrar as condições para o Brasil, para o mundo, quando na verdade ele era um informante do ministro que mandou prender aquelas pessoas. Canalha é pouco, né? Bom, vamos agora aos fatos, ao que ele relatou, que é a denúncia dele, a matéria que foi publicada pela revista Veja, e aí depois a gente faz uns comentários a respeito. Bom, na entrevista então que ele deu à revista Veja, que foi publicada ontem, dia 2 de fevereiro, quinta-feira, né, o senador Marcos Duval disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro o havia então coagido para tentar dar um golpe de Estado. Na ocasião, segundo Marcos Duval, Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, estavam reunidos e pediram para que Marcos Duval gravasse uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e que o magistrado assumiria que em algum dos seus processos teria ultrapassado as linhas da Constituição. Ainda ontem, porém, o senador recuou e disse que foi apenas o Daniel Silveira que pediu para que ele executasse esse plano e não o ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, em seu relato, o Marcos Duval afirmou que quando o ex-deputado Daniel Silveira foi encontrá-lo no plenário do Senado, Daniel Silveira teria ligado para Bolsonaro e então o presidente pediu diretamente para o senador ir encontrar-se com os dois. E onde teria acontecido esse encontro? Bom, nessa entrevista à Veja, Marcos Duval afirmou que o encontro aconteceu no Palácio do Alvorada, mas depois ele recuou novamente sobre isso, explicando que nunca esteve em nenhuma das residências oficiais, portanto ele não sabia para onde estava indo. Ele é senador da República há 4 anos. Fala sério, né? Ele disse que só se lembra da Granja do Torto, quando mencionou que na verdade a reunião aconteceu na Granja do Torto, que é a residência oficial mantida pela Presidência da República.
Tá, né? Continuando, né? E no período em que o Marcos Duval afirmou que o encontro aconteceu, que seria em torno de 7 de dezembro, quem morava no local, na Granja do Torto, era o então ministro da Economia, o Paulo Guedes. Marcos Duval disse que não viu o Paulo Guedes no local, ele não viu nada, ele nem se lembra, né, exatamente onde foi, então nunca esteve lá, não é? Segundo o relato do Marcos Duval, a revista Veja, abro aspas, Bolsonaro disse que já tinha acertado com o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que é o órgão responsável pela segurança do presidente, e que ele tinha a ABIN, a Agência Nacional Brasileira de Inteligência, sob seu organograma, que daria todo o suporte técnico à operação, fornecendo equipamentos de espionagem necessários. Já em uma outra entrevista que ele deu, o senador Marcos Duval deu à Globo News, mudou de novo a versão e disse que o GSI iria fazer com que o ato se tornasse legal, pois o Daniel Silveira disse a ele que a questão da ilegalidade seria resolvida. E Marcos Duval disse que entendeu então que era o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que iria resolver a questão. A denúncia é, no mínimo, ridícula. Mas foi a entrevista, na verdade, eu achei que foi interessante, foi uma boa oportunidade para a gente poder conhecer a relação entre um senador, que deveria ser um fiscalizador, né? A relação dele com um ministro do STF, que seria, supostamente, o fiscalizado nessa relação, né? Mas a gente vê que não é bem assim, né? Pelo menos não a relação entre os dois, né? Especificamente entre o Alexandre de Moraes e o Marcos Duval, né? Porque, segundo esses grandes planos aí super mega elaborados que dão assim, roteiros de filme de Hollywood, só que não, sabe? A grande denúncia seria uma escuta ilegal, né? O senador, além de tudo, acho que não sabe muito bem como é que funciona uma escuta, né? Toda pessoa pode gravar qualquer conversa que tiver, da qual ela participa, tá? Em caso de um processo, por exemplo, ela teria provas que poderiam ser consideradas válidas. Ilegal, na verdade, seria uma interceptação de uma conversa de outras pessoas, tá? E não foi isso que foi requerido, então não haveria ilegalidade nenhuma a ser resolvida. Beleza, senador? Aí depois ele veio com aquela outra história de que não vai renunciar, que mudou de ideia. Patético, leviano, irresponsável, covarde, tudo que vocês imaginarem, sim, se aplica ao senador. Mas vamos ao que chamou a atenção, de fato. O senador Marcos Duval afirmou, então, que se aconselha, trabalha para a inteligência, reporta e pede autorização de tudo que ele faz para o Alexandre de Moraes. E ainda fala isso com a maior naturalidade do universo, né? O senador, ele descreveu assim, despreocupadamente, o relacionamento de subordinação ao ministro Alexandre de Moraes. Até autorização para sair da sala ele pede. Tem um momento em que ele diz lá, tô liberado? Diz Marcos Duval. Fiscalização, essa relação que deveria ser entre o senador, que é um fiscalizador, e o ministro, que deveria ser fiscalizado, que nada. Parece mais uma relação de funcionário e chefe, isso sim. Além de tudo, o relato do Marcos Duval dá uma nova dimensão às ilegalidades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. A parcialidade, a suspeição, os excessos, os abusos do ministro ficam ainda mais claros ao saber que senadores trabalham para ele, usando meios informais de prova. Aquele Estado de Direito que todo mundo tanto fala, é que o próprio Alexandre de Moraes tanto fala. Olha, a gente não tem Estado de Direito, gente, é simples. Os poderes todos estão concentrados em uma pessoa, né? No Alexandre de Moraes, no STF, e em especial no ministro Alexandre de Moraes, com a cumplicidade do Poder Executivo e a omissão do Poder Legislativo. Essa é a realidade. Ainda falando sobre essa oportunidade que a gente teve de saber um pouco mais sobre o caráter, sobre quem é o Marcos Duval, quando a gente vê essa entrevista que ele deu para a revista Veja, dá para notar que ele tem um comportamento que revela uma personalidade extremamente assustadora. Porque insana, na verdade, insana, assustadora. Porque, só um esclarecimento, tá, gente? De fato, houve um encontro, sim,
entre Moraes, entre o Daniel Silveira, no Salão Branco do STF, tá? E não na Granja do Torto, como ele falou, afinal ele não sabe né, onde fica tudo, né? Ele tá lá, é senador desde 2018, mas não conhece o local, claro. Eles de fato se encontraram, sim, no Salão Branco do STF, no intervalo de uma sessão. E o Marcos Duval teria ido delatar essa proposta que ele recebeu pro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes falou que não acreditava, que era um absurdo. Né? Pelo amor de Deus, né? Qualquer um com 2 neurônios você responderia o mesmo, né? E aí, no fim, o Marcos Duval anunciou, disse, né, pro Daniel Silveira que teria desistido dessa proposta. Olha, o Randolfo Rodrigues sugeriu que o Marcos Duval se tratasse, procurasse um psiquiatra e tudo. Olha, eu acho que o caso tá grave, viu? Se ele não... E parece que ele já toma diversos remédios, tarja preta, aí parece que já foi, isso aí já foi divulgado. Complicado, hein? O Marcos Duval deu um depoimento à Polícia Federal ontem, quinta-feira, dia 2, depois da publicação dessa matéria na Veja, e aí a gente vê ainda mais contradições no comportamento dele, no que ele fala. Como eu disse, parece filme de Hollywood, muito mal elaborado e executado por um ator péssimo que sequer soube decorar o roteiro que ele tinha de dizer, né, as coisas que ele tinha de falar. Porque quando ele deu a entrevista para a revista Veja, ele acusou o Bolsonaro e o Daniel Silveira de organizarem uma reunião em dezembro para propor a gravação sem autorização de alguma conversa que comprometesse o ministro Alexandre de Moraes, né? Falou que durante toda a conversa o ex-presidente se manteve calado, que a sensação que ele teve era de que o ex-presidente não sabia do assunto e que o Daniel Silveira estava, na verdade, buscando o consentimento tanto do presidente quanto do próprio Marcos Duval. E que em nenhum momento o ex-presidente teria negado o plano ou mostrado qualquer tipo de oposição, ou se mostrando contrário ao plano. Ele se manteve em silêncio o tempo todo. Foi isso que Marcos Duval disse à PF. Aí o Marcos Duval narrou que quando chegou ao encontro, ele conversou com o Jair Bolsonaro sobre a ausência da manifestação dele a respeito do acampamento com intenções golpistas em frente ao quartel-general do Exército, aquele que ele foi visitar depois, lembra que ele foi lá filmar, né? Esse então. E aí Marcos Duval disse, inclusive, que em um determinado momento, Daniel Silveira perguntou se ele estava disposto a cumprir uma missão importantíssima, que seria a gravação ilegal do ministro Alexandre de Moraes. Ainda nesse depoimento, Marcos Duval contou que o Daniel Silveira pediu para que a conversa fosse conduzida de uma maneira que o ministro falasse alguma coisa no sentido de ultrapassar as 4 linhas da Constituição, né? Só que durante todo o dia de ontem, o Marcos Duval fez alterações, retirou vários pontos no relato que ele fez para a entrevista, para a revista Veja, né? Aliás, o pessoal da Veja aí acho que deve ter se complicado um pouco, porque publicou ontem a edição. Só que o depoimento já foi completamente alterado, não tem nada a ver. Então, olha, é tipo, quem comprou a Veja, quem tá lendo, ó, pode rasgar, esquece, porque o próprio Marcos Duval já mudou todo o depoimento que foi dado, tá? É tipo, veja, você se lascou, viu? Então, assim, o Marcos Duval, eu falei, ele fez alterações diversas à entrevista que ele teria dado, né, que ele deu pra Veja, retirou vários dos pontos que ele deu lá. Vamos então voltar um pouquinho. Na quarta-feira, no dia 1º de fevereiro, em uma discussão com os integrantes do MBL, Movimento Brasil Livre, do Marcos Duval citou pela primeira vez a existência desse encontro entre ele, Bolsonaro, e Daniel Silveira. E aí, nessa transmissão ao vivo, nessa live em que ele perdeu as estribeiras, ele disse que o Bolsonaro impôs a ele a participação no plano. E aí ele disse o seguinte, abre aspas, eu vou soltar uma bomba. Na sexta-feira, hoje, dia 3, vai sair na Veja, foi ontem, dia 2. A tentativa de Bolsonaro de me coagir para dar um golpe de Estado junto com ele. E é lógico que eu denunciei, disse Marcos Duval, nessa live. Né? E aí, depois, quando ele depois para a PF, e quando ele deu a entrevista também para a Globo News, ele disse que Jair Bolsonaro tinha nada a ver, não tinha nenhuma responsabilidade com esse plano, sobre esse plano golpista, não. Na primeira versão que ele deu, né, que ele relatou à revista Veja, o Marcos Duval afirmou que o encontro, né, de novo é aquela contradição, a gente tem que relembrar, né, que havia ocorrido no Palácio da Alvorada,
ele teria sido levado até o edifício por carros descaracterizados da presidência. Vocês estão entendendo a história aí, né? O roteiro de filme de Hollywood se desenrolando cada vez mais, né? Já pela manhã, né, quando ele deu a entrevista para a Globo News, ele já falou que o local foi a Granja do Torto, como eu falei anteriormente. Então vocês veem, de novo, né, assim, é um roteiro de filmes de assim, várias reviravoltas, né? Super, super bacana. Filme top daria, só que não. E é isso aqui, já para a Polícia Federal, ele falou que acredita que esteve na casa do presidente. E disse que como nunca foi lá, ele não sabia dizer qual que era a casa, se era residência oficial, se era uma casa de lazer ou outra casa, ou o que fosse. Ele também chegou a afirmar, né, em uma rede social, que ia pedir afastamento do mandato. E poucas horas depois ele já voltou atrás, não, ele disse que estava estudando pedir o afastamento do cargo de senador. Agora, o que teria levado o senador Marcos Duval a cometer essa besteirada toda, essa leviandade toda, sobre uma possível tentativa de golpe, semanas antes da posse do presidente Luiz Inácio? Né? Olha, Marcos Duval estava confuso, contraditório, com traços de ansiedade. Tá? E ele fez essas acusações durante uma live em que, na verdade, uma live com aqueles carinhas bem bacanas, os abusadores das ucranianas, lembra? O Arthur Duval e o Renan Santos, lembra? Gente, lembra? Eu fiz um videozinho a respeito disso aqui no canal também, né? E aí, nessa live, ele garantiu que participou dessa reunião com Daniel Silveira, com Bolsonaro, aquela, né, tudo. E ele falou que o conteúdo que ele iria gravar nessa conversa com Alexandre de Moraes seria tornado judicialmente válido e utilizado para prender o Alexandre de Moraes e impedir a posse do ex-presidiário Lula. Gente, olha, vocês sabem que eu sou cinéfila, né? Eu tô aqui com a cabeça minha pensando, meu Deus, quem em Hollywood seria bom para escrever, botar esse roteiro no papel? Ninguém, absolutamente ninguém mesmo conseguiria fazer um negócio tão horrível assim, mas ninguém. Sabe, eu penso que nos piores diretores, nos piores filmes que eu já vi, ninguém conseguiria chegar perto disso, ninguém. É preciso ressaltar, pessoal, que Daniel Silveira foi preso ontem, dia 2, quinta-feira, antes até que a gente soubesse de todas essas coisas que vieram à tona, tá? O Daniel Silveira foi preso logo cedinho pela manhã, por ordem do Alexandre de Moraes, e os supostos crimes seriam que ele violou o uso da tornozeleira eletrônica, tentou criar uma conta em rede social, enfim, né, ele descumpriu as medidas cautelares e tudo. E enquanto isso, o Marcos Duval jogou nele toda a culpa aí do tal do plano, né? Só que tem uma coisa, o Marcos Duval também ficou responsável por apresentar provas, certo? Para isso, ele prestou depoimento na tarde de ontem já para a Polícia Federal e a gente não tem acesso a esse depoimento, claro, então não dá para saber se ele só repetiu esse discurso louco, se ele enlouqueceu ainda um pouco mais, acrescentou mais coisas, tirou mais coisas, ou se ele materializou uma denúncia. Porque o Alexandre de Moraes deu à Polícia Federal 5 dias para convocar o Marcos Duval para um depoimento formal a respeito disso tudo, né? Então, assim, tá tudo muito, muito esquisito. Tem uma série de questões que não batem de jeito nenhum. Por exemplo, o senador garante que nunca teve qualquer intimidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Jamais foi do governo, nunca teve qualquer encontro oficial com o ex-presidente ao longo dos 4 anos de mandato dele. Sendo assim, por que ele, dentre tantas pessoas, teria sido chamado para assumir uma missão que demandaria tanta responsabilidade e confiança? Ele também falou que conhece o Alexandre de Moraes de outras datas, ainda quando atuavam na segurança pública, mas que não havia intimidade alguma entre eles, ou proximidade. Então, sendo assim, por que ele seria o escolhido para tentar gravar, arrancar uma confissão tão grave do ministro? E por último, por que o magistrado do Supremo, o Rolon, só resolveu determinar que o Marcos Duval esclarecesse os fatos para a Polícia Federal agora? Sendo que Marcos Duval alega que o procurou na época para denunciar isso e o Alexandre de Moraes achou absurdo e tudo. Por que só agora? Após Marcos Duval ter levado tudo isso a público. O que impediu o Alexandre de Moraes de tomar essa decisão no mesmo dia em que o senador Marcos Duval o procurou para falar
sobre essas supostas intenções golpistas, já que ele garantia que tinha provas com ele. Sério, hein? E aí, de novo, aquela coisa que a gente não pode esquecer. O Marcos Duval ganhou notoriedade após os atos do dia 8 de janeiro. Quando, depois daquelas manifestações em Brasília, com mais de 1.200 prisões, ele correu lá pro ginásio, relatou tudo para Alexandre de Moraes, Foi ele que correu pro ginásio da PF, onde estavam as pessoas que estavam sendo levadas, foram apreendidas, estavam sendo levadas para lá. E foi dele a acusação de que Lula e o Flávio Dino, o ministro da Justiça, sabiam que os atos ocorreriam. Ele, inclusive, falou que a ABIN tinha conhecimento, que Lula tinha conhecimento, que o Flávio Dino tinha conhecimento, que o mundo inteiro tinha conhecimento. Marcos Duval foi o cara que disse tudo isso. E que eles nada fizeram para impedir ou para proteger o Congresso das manifestações, das invasões, do terror. Ele recomendou, inclusive, um pedido de impeachment para Lula. Ele cobrou o afastamento imediato do Flávio Dino, do cargo dele, e também a sua prisão imediata, Mas eis que ele nunca mais tocou nesse assunto, E aí surgiu agora essa nova historinha aí. Estranho, E um outro vídeo que já estava circulando na internet, um outro ex-integrante do MBL, o Fernando Holliday, que é vereador de São Paulo, comentou os fatos e detonou o Marcos Duval ao vivo, falando dessa pirotecnia fantasiosa dele, das acusações, falou inclusive sobre a insignificância de Marcos Duval como parlamentar, para ser convocado para uma missão tão importante assim. Então, se a gente analisar todo esse quadro como um todo, de uma forma um pouquinho mais fria, olha, eu não consigo ver isso de outro jeito que não ser uma coisa completamente fantasiosa, um delírio maluco, mas é óbvio que precisamos aguardar o desenrolar dos fatos, Precisamos aguardar se vai ter apresentação ou não de provas, Assim como a gente tem que se preocupar com o fato que a gente está vivendo em tempos de perseguição, de censura, ativismo judicial, certo? São preocupações que a gente tem de ter. O que torna situações e investigações como essa, assim, traz muita incerteza, muitos temores. Então o cenário é bastante complicado. Sim, pode ser só uma fantasia. Hoje, sexta-feira, dia 3 de fevereiro, já temos algumas observações que foram feitas por Alexandre de Moraes e também pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos começar pela declaração de Alexandre de Moraes, que está em Lisboa, foi convidado para participar de uma conferência lá, e ele confirmou as informações sobre o encontro que ele teve com o senador Marcos Duval no STF, quando o Marcos Duval apontou a existência do plano. Alexandre de Moraes disse que Marcos Duval solicitou uma audiência e ele recebeu o senador no Salão Branco, que fica atrás do plenário do STF. E o que ele disse então foi que o deputado Daniel Silveira o teria procurado e ele teria participado de uma reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e que a ideia genial, essas foram as palavras de Alexandre de Moraes, E que a ideia genial que tiveram foi de colocar uma escuta no senador para que o senador pudesse gravá-lo e a partir dessa gravação pudesse solicitar a retirada da relatoria dos inquéritos, falou Moraes hoje. Para ele, o caso revelou o despreparo de um ato golpista. Alexandre de Moraes disse que perguntou ao senador se ele colocaria no papel o que ele havia dito, que então ele tomaria o depoimento do senador na hora. Ele disse que era uma questão de inteligência e segurança e não poderia confirmar. Alexandre de Moraes então disse: foi uma tentativa de operação Tabajara que mostra o quão ridículo foi essa suposta tentativa de golpe. Uma notícia que acaba de pingar aqui na minha tela, O senador Marcos Duval disse que vai pedir o afastamento de Alexandre de Moraes dos inquéritos no STF. Confia. Vamos agora ao que Jair Bolsonaro falou sobre o caso Marcos Duval. Na verdade, ele falou, ainda ontem ele se manifestou, na quinta-feira, dia 2. Ele disse a aliados e interlocutores que tem prints de trocas de mensagens entre ele e o senador Marcos Duval que provam que Jair Bolsonaro não incentivou qualquer plano contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Bolsonaro contou ainda a esses interlocutores que Duval fez jogo duplo, encaminhando ao Jair Bolsonaro as mensagens que o senador trocou com Alexandre de Moraes,
relatando uma articulação para o suposto plano de gravar um ministro do STF escondido. Bolsonaro, na verdade, ele falou o seguinte, ele confirmou sim que houve um encontro, tá? Disse que permaneceu em silêncio durante a conversa, né? Não sabia se estava sendo gravado ou não, e ele afirmou aos aliados ainda, e afirmou também, inclusive, que ele mandou em uma das mensagens, que ele mandou para o senador Marcos Duval, que esse plano era coisa de maluco. E o Daniel Silveira, hein? Bom, não tem como a gente saber a versão do Daniel Silveira sobre tudo isso, porque, como eu disse anteriormente, ele foi preso ontem, logo cedo, antes até que essas notícias começassem a pipocar pela internet, né, e outros meios. E, inclusive, ele realizou ontem à noite uma audiência de custódia e a justiça determinou que ele deve permanecer preso. Então, segundo o STF, Silveira descumpriu centenas de medidas cautelares que haviam sido definidas por Alexandre de Moraes, por exemplo, uso da tornozeleira eletrônica, proibição de usar as redes sociais, diz que ele falou mal do STF, do TSE. O processo está em sigilo e a ata da audiência de custódia não será divulgada. Então, pessoal, a gente vai ter que aguardar um pouco mais para ver o desenrolar dos fatos, do que vai acontecer, do que... a gente tem que aguardar um pouco também para saber a versão do Daniel Silveira a respeito disso, mas a opinião que eu tenho minha opinião pessoal sobre o senador Marcos Duval é que ele não passa de um senador leviano, moleque e irresponsável. Sinceramente, eu não sei o que estava pensando, não. Ao fazer esse tipo de acusação, fico aqui pensando, para quem ele trabalha? Pro Alexandre de Moraes? Ou interesses próprios? Não dá para saber, né? Porque o próprio Alexandre de Moraes também desdenhou dele, com razão. É surreal, né? O plano, a historinha dele. Então, pessoal, depois eu queria que vocês compartilhassem comigo o que vocês acham sobre o Marcos Duval. Louco? Psicopata? Insano? Agente duplo? Mentiroso? Ou ele está falando a verdade, tem provas e pode então derrubar todo mundo? O que é que vocês acham? Ou ele disse que tinha uma bomba e não passava nem de um traquezinho? Quero saber a opinião de vocês. A minha vocês já sabem, né? Para mim, tudo que ele disse poderia ser um roteiro de um filme de Hollywood muito, muito ruim. E com um péssimo ator. E que acabaria num limbo. E ninguém jamais ouviria falar sobre o filme, ou sobre a história, sobre o ator. Nunca mais. Aguardo a opinião de vocês. Grande abraço. Aqui da Julie B, canal Juliana Bertolozzi. Até a próxima, pessoal. Obrigada pela paciência e pela audiência.